Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos dando início ao projeto especial Conexão SESI-Senai, onde iremos dar voz às instituições para falar sobre tecnologia, indústria e tudo que o SESI e o Senai proporcionam para a indústria e o setor empresarial. Então, hoje temos aqui o Dr. Tarciso Basto, gerente da Unidade de Tecnologia e Inovação do Senai Ceará, Unitec. Boa tarde, é um prazer estar aqui e conversar um pouco sobre a relevância e o papel que a gente tem para a indústria cearense, mas de uma maneira geral para a sociedade do Estado, né? Que coisa boa. Muito bom tê-lo nesse momento, dando start a esse projeto especial, para a gente falar sobre todos os benefícios que é proporcionado pelo SESI e pelo Senai. E hoje eu queria começar falando sobre fontes de financiamento para a inovação. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre todos esses benefícios. Muito bem. É muito difícil hoje qualquer organização pensar em se manter no mercado, pensar em crescer, sem que a tecnologia, sem que a inovação esteja presente na sua rotina, né? O avanço da tecnologia é tão rápido que interfere e que mexe em todos os aspectos do ambiente de negócios de uma maneira geral. A indústria é fortemente impactada por isso. Só que inovação, tecnologia, não custa barato, né? Investir em tecnologia requer um esforço muito grande das organizações, requer um esforço financeiro, mas também um esforço de estratégia das organizações. Associar o seu negócio, a sua estratégia, a um processo de, pelo menos, médio prazo, né? Requer da indústria que ela busque formas de financiar esse processo. E aí nós temos uma oferta no país que, somada à própria iniciativa privada, permite que a gente desenvolva processos e desenvolva mecanismos para apoiar o desenvolvimento tecnológico da indústria. Hoje você tem fontes de financiamento e aqui cabe uma ressalva. Nós temos o financiamento e nós temos o fomento. Parecem duas palavras sinônimas, mas na realidade normalmente se emprega o termo fomento a recursos que não serão reembolsáveis. E refere-se a financiamento, recursos que são reembolsáveis, mesmo que a um custo financeiro menor do que o praticado no mercado financeiro de uma maneira geral. E hoje nós temos, no âmbito de país, né, nós temos 3 esferas, vamos dizer assim, de origens de recursos que podem financiar o processo de inovação dentro da indústria. No âmbito federal, onde você pode destacar, por exemplo, uma FINEP, um BNDES, né, que tem recursos tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis, focados especificamente no desenvolvimento, na inovação. No âmbito regional, você tem as FAPs, né, que são as fundações de apoio à pesquisa, que também oferecem recursos para o desenvolvimento da empresa, mas em associação, por exemplo, com as academias. E você tem bancos regionais, no nosso caso aqui do Nordeste, nós temos um exemplo muito forte, que é o nosso Banco do Nordeste, né, que oferece também recursos, também não reembolsáveis e recursos reembolsáveis, que podem apoiar o desenvolvimento da indústria, apoiar projetos de inovação da indústria, mas não se limitando à inovação. A própria atualização tecnológica das empresas podem ser apoiadas através dessas fontes de financiamento. O importante nesse processo inteiro é que a empresa tenha uma estratégia bem definida de participação no mercado, uma estratégia de negócio bem definida, para que o investimento realmente possa, ao ser alocado, surtir o efeito necessário, né, para o atingimento dos seus objetivos, das metas que ele está estabelecendo em termos de negócio.
Muito bacana. E assim, falando na FIEC, né, especialmente no Senai, qual o papel do Senai em especial na captação desses recursos? Hoje a gente pode dizer que o sistema, de uma maneira geral, ele consegue ter competências em todas as áreas, em todos os aspectos que a indústria precisa. Hoje a gente pode trabalhar desde o aspecto político institucional, representado através da própria Federação das Indústrias, até a saúde do trabalhador, através de ações do SESI, por exemplo, passando aí pela capacitação profissional, pelo desenvolvimento empresarial e também pela inovação e tecnologia. Então, o primeiro aspecto em que o Senai pode apoiar no processo de financiamento de fomento da inovação é através das próprias expertises que possui, no sentido de apoiar e de orientar a indústria nos melhores caminhos a serem traçados. Para isso, nós instalamos no âmbito do Senai e no âmbito do SESI os centros de inovação e os centros de tecnologia, que são estruturas, são equipamentos exclusivamente voltados para desenvolver soluções para a indústria. E associados a esses dois equipamentos, nós temos também áreas responsáveis por desenvolver projetos, organizar os projetos para a indústria, a partir de uma demanda industrial ou a partir de uma oportunidade de negócio, onde nós temos equipes que organizam projetos, que submetem projetos, que captam fontes de financiamento e de fomento para a indústria, né, e que apresentam esses projetos da indústria para essas fontes no sentido de aprová-los e tornar viável os projetos que cada empresa tem. No âmbito nacional, nós temos uma plataforma de inovação, por exemplo, que apoia as indústrias participando também do risco da inovação. O que é que a gente chama o risco da inovação? É o valor financeiro ou econômico que você vai aportar para desenvolver um projeto de inovação. E a inovação, por uma característica básica dela, é algo de risco. Pode não dar certo no final de um processo. Então, o sistema indústria, de uma maneira geral, implementou essa ferramenta, que é a plataforma de inovação para a indústria, onde a gente, através de algumas modalidades, a gente apoia financeiramente o projeto das indústrias, né, com recursos não reembolsáveis, somados ao recurso que a própria indústria aporta, e aí entra como facilitador desse processo tanto as estruturas tecnológicas do SESI e do Senai, como também o apoio para o desenvolvimento dos projetos, a organização dos projetos e a submissão desses projetos junto a essas fontes. Mais especificamente falando agora da plataforma de inovação para a indústria. Mas nós fazemos isso também para projetos que possam ser financiados pela FINEP, para projetos que também possam ser financiados pelo BNDES e também para a busca de outras fontes de recursos. O SESI e o Senai, através da área de captação, já consegue, inclusive, buscar recursos internacionais para apoiar projetos dentro do estado do Ceará. E quando você fala assim, com relação à propriedade intelectual, né, desse desenvolvimento industrial, como é que funciona? A propriedade intelectual, ela é um instrumento fundamental para proteger aquilo que é desenvolvido pela indústria local ou mesmo por um desenvolvedor individual. É um instrumento que garante, né, todos os direitos de comercialização, de resultados financeiros advindos do processo comercial, mercantil desse produto. Quando uma indústria ela resolve atuar no campo de um mercado mais tecnológico, de inovar nesse mercado, é importante que ela tenha que se precaver para que ninguém possa copiar,
para que ninguém possa saltar na frente com algo que foi desenvolvido por ela, né, e ela não ter o ganho financeiro que ela esperava. E aí, nesse processo, entra a propriedade intelectual, né, que pode se dar de várias formas, desde a propriedade do registro de uma marca até o registro de um programa de computador, a propriedade por um produto inovador, por um processo inovador, né, que permite que a empresa possa entrar no mercado especificamente como efetivo dono daquela propriedade, mas, acima de tudo, que ele possa também comercializar. Como, por exemplo, uma indústria de alimentos, ela desenvolve um novo processo para a produção, por uma nova forma de produzir um determinado alimento, e esse novo processo exige o desenvolvimento de um novo equipamento. A indústria de alimento, ela não produz o equipamento, ela produz o alimento. Mas ela pode buscar a propriedade desse equipamento e transferir essa propriedade, o que gera para ela uma nova fonte de receita, uma nova fonte de recursos. Porque a transferência da propriedade, ela pode se dar de forma permanente, eu vender aquilo que eu desenvolvi para alguém que tenha interesse de utilizar ou de produzir, mas eu também posso ceder por aluguel, estou usando um termo mais simples, ou ceder e receber parte do resultado da venda daquele produto, né, que são os famosos royalties. Então, individualmente, uma indústria ela pode ter benefício imediato. Ela pode ter benefício imediato tendo a propriedade intelectual dentro da sua estratégia de negócio. E como é que ela pode adotar uma estratégia e chegar nesse benefício? Hoje nós dispomos de um núcleo aqui dentro da Federação das Indústrias, ligados inclusive à Unitec, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. A principal função desse núcleo é exatamente tratar de propriedade intelectual e apoiar a empresa e o desenvolvedor nesse processo, incluindo nessa tratativa do próprio processo de transferência. Hoje, internamente, por exemplo, o Senai dispõe de um programa na área de educação chamado Saga da Inovação, onde os alunos do Senai recebem desafios das indústrias e buscam soluções para esses desafios. Esses desafios normalmente se transformam em produtos, e esses produtos muitas vezes estão prontos para que virem efetivamente um novo negócio. Nós dizemos que esses produtos ficam na nossa prateleira e a gente cria uma condição de transferir isso para algum investidor ou para alguma empresa que queira produzir esse material. Esse processo de transferência de tecnologia, ele é organizado exatamente por essa área, por esse nosso NIT, né, que além de fazer a proteção do novo produto, ela auxilia a empresa no processo de transferência, seja para encaminhar essa transferência, seja para receber essa transferência, e também buscamos uma fonte que possa financiar esse processo quando a indústria não consegue ter o recurso necessário para isso. Hoje existe, por exemplo, um recurso da FINEP que apoia especificamente a transferência de tecnologia da academia, do desenvolvedor, para a empresa que queira utilizá-lo como estratégia de negócio. E o senhor hoje, como gestor da Unitec, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o momento atual da sua gestão, quais os desafios, quais os objetivos, né, e o que vem aí de benefício através da sua gestão. Ok. Hoje a nossa principal tarefa está na busca de captação de recursos para que a gente possa apoiar a indústria, mas também apoiar as casas internamente, né, no desenvolvimento de seus projetos, né. Hoje é fundamental ter a capacidade de captar o maior volume de recursos possíveis para que torne a nossa ação interna mais ágil,
mas que também a indústria possa começar a enxergar algumas alternativas de mercado que a inovação pode propiciar. Então, a nossa 2024, nós iniciamos uma nova etapa que a gente pretende consolidar ao longo desse ano e ao longo de 2025, que é ampliar a oferta para a indústria local e internamente para as casas do sistema, fontes que possam financiar seus projetos de inovação. Para que você tenha uma ideia hoje do que isso significa, no último ano, e principalmente nesse ano, o Ceará, em termos de Senai, aparecia sempre como um dos regionais do Senai no Brasil que menos aprovavam projetos, por exemplo, na nossa plataforma, e no último ano nós passamos a ser o principal aprovador de projetos para a indústria dentro da nossa plataforma de inovação. Ao ponto de, em um edital em que 10 projetos foram aprovados, de uma maneira geral para todo o Brasil, 7 eram daqui do Ceará, né? E essa margem de 70% a 80% de aprovação em projetos, ela tem sido uma marca no último ano e neste ano dentro do cenário nacional, quando se fala em investimentos em inovação dentro da plataforma de inovação para a indústria. Mas, além disso, nós buscamos outras formas de financiar isso, e esse ano nós iniciamos a busca de recursos fora do Brasil, que possam apoiar projetos tanto no campo da tecnologia como no campo social, porque nós temos aí um trabalho do SESI que se foca muito na área de saúde, na área de educação, e que tem uma grande repercussão na melhoria e no desenvolvimento social das populações, né? E existem muitos recursos nesse sentido. Então, nós estamos, talvez seja a nossa principal atividade para esses próximos meses, que é realmente ampliar e captar esse volume de recursos que está disponível e transformar isso em ações que possam ser escaláveis em nível regional e mesmo em nível de Brasil. A maioria dos projetos hoje no campo social trabalham com uma teoria que exigem que todos os projetos desenvolvidos, mesmo que sejam numa condição de pilotagem, eles tenham uma capacidade de escalar, né, como se diz, em um âmbito muito maior. Em vez de apenas atender a casa do 1000, ele possa começar também a chegar à casa do 1.000.000 em termos de atendimento e de repercussão. Nós temos 2 projetos aí que a gente espera, no campo social, ter uma aprovação com fundos internacionais, e isso seria para nós uma abertura de porta que colocaria a indústria do Ceará e a sociedade cearense num ambiente que ainda não conseguimos chegar. São muito poucos os recursos que nós captamos no estado do Ceará para apoiar a inovação e a tecnologia e também projetos sociais, salvo os fundos normais dos governos estaduais, municipais ou mesmo federal. É a contribuição da iniciativa privada realmente no desenvolvimento da sociedade também. Não há indústria desenvolvida com uma sociedade pobre, uma sociedade com dificuldade, né? Até porque o principal insumo, e desculpa o nome insumo, mas o principal... eu vou falar insumo porque é o nome que me está vindo agora, de qualquer setor da economia, são as pessoas. Com certeza. Por mais tecnologia que você aplique, por mais inovação que você tenha, no final, mesmo que seja para um clique, é a mão humana que vai com certeza startar. Então é impossível a gente pensar em desenvolvimento, pensar em inovação, pensar em tecnologia, se a gente não pensar na melhoria da vida das pessoas, da sociedade. E aí a gente tem que pensar nos mais variados
aspectos. Não só a educação em si, mas também a saúde, o bem-estar dessa população. E aí você vê hoje a gente desenvolvendo projetos, desenvolvendo ações que abrangem não só a saúde básica, mas também abrange a segurança e abrange também a parte esportiva, cultural, né? Hoje você vai no SESI, você tem museu, hoje você vai no SESI, você tem academias, você tem verdadeiros clubes com piscinas, etc. Isso tudo para apoiar o desenvolvimento do ser humano, do jovem, futuro trabalhador, mas também de suas famílias e das empresas de uma maneira geral. Eu fico muito feliz com esse momento aqui, porque tudo que você está colocando aqui é de muita relevância, né? Muito importante, até para que a gente possa estar dando voz e comunicando as iniciativas do SESI e do SENAI, né? Assim, que tem um trabalho tão específico e tão importante para a indústria, para o setor empresarial e para a sociedade de modo geral. Sim. Então, que bom estar startando, ouvindo tudo isso aqui do senhor com tanta clareza, né? com tanta simplicidade na sua comunicação. Então, muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada por estar aqui nesse momento e por estar lhe ouvindo aqui, dando start a esse projeto. Eu é que agradeço. Hoje nós não somos um pensamento único a respeito de tudo que, por exemplo, eu coloquei aqui. Há hoje uma orientação firme da nossa presidência, né, o Dr. Ricardo Cavalcante, e do nosso superintendente e diretor regional, Paulo André, no sentido de que realmente as casas cumpram o seu papel. O SENAI, o SESI e todas as casas que compõem o sistema, elas têm um papel institucional que levou a criação de cada uma delas e que faz com que elas existam ao longo do tempo. No caso do SENAI, o objetivo de sua criação foi a formação profissional. Nos últimos 30 anos, pela dinâmica da economia, pela necessidade das indústrias dentro desse ambiente tão globalizado, parece clichê falar em globalização, mas essa é uma realidade. Hoje não existe nada que aconteça num lugar que não afete outros lugares, né? A indústria ela precisa estar atenta a isso, e em razão disso, nos últimos 30 anos, o SESI e o SENAI enveredaram por esse caminho aí da inovação e tecnologia, apoiar a indústria também nos seus processos de desenvolvimento através da inovação e tecnologia. Então, a orientação sempre dada a nós é que façamos o possível para que cada oportunidade de transformar esse objetivo em efetividade a gente alcance. Sem esquecer, no entanto, de que nós precisamos também cuidar das pessoas. Uma das nossas marcas internas é o cuidado com cada um dos colaboradores que tem dentro do Sistema Federação das Indústrias. E esse cuidado conosco, ele hoje se reflete muito forte no nosso trabalho junto à sociedade, né? Então, hoje você vai encontrar alguma das casas do sistema, e aqui eu vou falar mais especificamente do SESI e do SENAI, envolvido em projetos em todos os âmbitos da sociedade, com o governo ou com a iniciativa privada. Hoje você vai encontrar, e no decorrer desse trabalho vocês vão ter a oportunidade de conversar sobre a presença do SENAI na recuperação de presidiários, onde vocês vão ver o SENAI levando a sua competência, a sua tecnologia, e o SESI também, para as escolas públicas em todos os lugares do Estado, né, para que elas melhorem a competência, para que elas diminuam o abstencionismo. Isso tem diminuído bastante, mas sempre foi muito comum. Quer dizer, você começa
o ensino fundamental com 30 alunos, termina o ensino médio com 15, né? Você tem uma perda muito grande, e o SESI, por exemplo, tem um trabalho magnífico nesse campo, e a gente tem conseguido transferir essa competência para as escolas públicas e com efetividade, né? Tanto que municípios procuram cada vez mais a gente nesse sentido. E aí eu faço um link aqui sobre a busca de fontes financeiras para apoiar, porque esse é um tipo de projeto que a gente desenvolve dentro do SESI em alguns municípios, mas que a gente pode escalar muito mais, né? Só que para isso precisa de recurso. E o trabalho de a gente buscar recurso não é para fazer caixa, né? O trabalho de buscar recurso é para que a gente possa potencializar mais ainda aquilo que nós fazemos de bom e que a gente pode levar para um número cada vez maior de pessoas. Essa é a nossa grande missão, em que os nossos líderes, mais uma vez eu repito, o nosso presidente e o nosso diretor regional, não nos deixam esquecer um minuto sequer. Muito obrigada, doutor Tarcísio, pela sua participação. E nós vamos ficando por aqui com o nosso projeto especial, o Conexão SESI Senai, humanizando a comunicação e dando voz às suas iniciativas.